E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. A aula de hoje vai tratar sobre pronomes possessivos e demonstrativos. Mas antes, eu preciso esclarecer para vocês que na aula de hoje vamos falar só sobre pronomes demonstrativos. Na aula seguinte, a gente vai estudar pronomes possessivos, uma segunda parte, certo? Vamos lá então. Para começar a nossa conversa, vamos conhecer uma tirinha do Calvin. Você já leu tiras desse personagem? Vamos primeiro entender quem é esse personagem. Calvin é uma criança feliz e muito criativa. Tem 6 anos e imagina que Haroldo, seu tigre de pelúcia, é um tigre real, grande e bem-humorado que adora brincar com ele. Vamos ver a tirinha dele para a gente poder entender o contexto. Vamos lá. Sábado é o melhor dia da semana. Nenhuma obrigação, liberdade total. O dia se desenrola na nossa frente com oportunidades ilimitadas. E tem jeito melhor de aproveitar isso do que desperdiçar todas elas e passar o dia vendo desenho? Tá? E a gente vê esse contexto da tirinha. Vamos lá então. Observando os primeiros quadrinhos. Observe que no primeiro e segundo quadrinho, Calvin afirma que o sábado é o melhor dia, porque ele não tem nenhuma obrigação nesse dia. Que obrigações seriam essas a que Calvin se refere? Pelo que conhecemos da tira, podemos entender que as obrigações a que o menino se refere são as tarefas do dia a dia de uma criança de 6 anos, como por exemplo, ir à escola, tomar banho, escovar os dentes, resolver as tarefas da escola, entre outras. Observando os últimos quadrinhos, tá? Vamos observar. Analisando o termo destacado, isso, notamos que ele retoma uma ideia dita no quadrinho anterior. Qual foi essa ideia que ele falou anteriormente? A ideia que ele retoma é a de que esse dia tem muitas oportunidades, tá? Atenção! A palavra destacada é um pronome demonstrativo. O que você sabe sobre o uso dos pronomes demonstrativos? Os pronomes demonstrativos podem fazer referência a partes do próprio texto. Na tira do Calvin, o pronome demonstrativo isso faz referência a elementos da própria história, retomando o que já havia sido mencionado sobre as oportunidades ilimitadas do dia de sábado. Os pronomes demonstrativos também podem ser utilizados para introduzir informações novas, ou seja, citar coisas que não foram ditas anteriormente, pois ainda serão apresentadas. Por exemplo, este é o comunicado. Na próxima segunda-feira não haverá expediente. Nesse exemplo, a informação que inicia com o pronome demonstrativo este não foi mencionada antes do texto. Essa informação é apresentada logo depois do pronome. Conceituando o pronome demonstrativo. Assim, podemos conceituar os pronomes demonstrativos da seguinte forma. Pronomes demonstrativos são palavras que indicam o lugar em que uma pessoa, coisa ou informação se encontra. Isto é, a posição dos seres em relação a 3 pessoas do discurso. São os pronomes demonstrativos as palavras. Primeira pessoa, nós temos o este, o esta e o isto. Segunda pessoa, nós temos esse, essa e isso. E terceira pessoa, aquele, aquela ou aquilo. Por vezes, os pronomes demonstrativos aparecem combinadas com preposições em formas como desta, neste, naquele ou disto, entre outros, tá? Vamos observar nas tirinhas a seguir como os pronomes demonstrativos indicam essa posição das informações, dos seres, dos objetos em relação ao tempo e espaço. Vamos lá. Vamos observar essa tirinha. Essa tirinha diz assim: não quero usar este lápis vermelho para corrigir a produção de texto. O segundo quadrinho diz assim: Pedro, por favor, me empresta esse lápis azul? E o último diz assim: Pedro, será que a Mariana me empresta aquela caneta de 10 cores? Tá? E a gente tem 3 momentos diferentes destacados: o este, o esse e o aquela. Tá? Vamos entender então. Analisando os quadrinhos, observamos 3 personagens em uma sala de aula. Quem fala é a que está localizada no centro da sala. As pessoas que estão ao seu lado, uma mais próxima e outra mais afastada, ouvem o que é dito. O assunto é o lápis para fazer a tarefa. Veja quais pronomes demonstrativos a personagem usa para se referir a esse objeto, que no caso é o lápis.
No primeiro quadrinho, a personagem diz: não quero usar este lápis. Isso significa que ela utilizou a seguinte regra para o uso dos pronomes demonstrativos. A regra foi: usa-se pronome este para indicar o que o objeto está próximo de quem fala. Quando eu uso este, significa dizer que o objeto está próximo de mim, certo? Vamos para a segunda análise. No segundo quadrinho, a personagem pergunta: me empresta esse lápis? Se referindo ao lápis do personagem ao seu lado, com quem ela fala. Nesse caso, utilizou a seguinte regra para o uso dos pronomes demonstrativos. Usa-se pronome esse para indicar que o objeto está próximo de quem ouve, certo? Vamos para a terceira análise. Nós temos, no terceiro quadrinho diz: aquela caneta, se referindo à caneta de Mariana, que está mais afastada. Isso significa que utilizou a seguinte regra de uso dos pronomes demonstrativos. Qual foi essa regra? Usa-se pronome aquela para indicar que o objeto está distante de quem fala e de quem ouve também. Agora vamos ver outras situações do uso dos pronomes, tá? Vamos para a leitura dos quadrinhos. Primeiro, parabéns, filho. Este dia tem que ser comemorado. Afinal, não se faz 14 todos os dias. Segundo quadrinho. Há uma semana que eu estava na praia. Esses dias foram maravilhosos. E o último quadrinho diz assim: naquela época, a Europa não tinha a divisão que conhecemos hoje. Tá? E a gente tem o mesmo caso. 3 situações diferentes para falar sobre o pronome demonstrativo. Vamos lá então. No primeiro quadrinho, nós temos este dia tem que ser comemorado. Tá? Usa-se o pronome este para indicar o tempo do momento da fala. Essa é a primeira situação. A segunda situação. No segundo quadrinho, esses dias foram maravilhosos. Usa-se o pronome esse para indicar um tempo próximo do momento da fala. E nós temos o último quadrinho. No terceiro quadrinho, diz assim: naquela época. Usa-se o pronome naquele ou naquela para indicar um tempo distante do momento da fala. Atenção para a regra de uso dos pronomes demonstrativos. De acordo com a gramática tradicional, que faz uso da linguagem culta, formal, os pronomes demonstrativos de primeira pessoa, que são este, esta e isto, funcionam como elementos catafóricos, ou seja, que ainda serão apresentados. E os pronomes demonstrativos de segunda pessoa, que são esse, essa e isso, funcionam como elementos anafóricos, ou seja, que para retomar algum termo que já foi dito no texto anteriormente. No entanto, é importante lembrar que há várias maneiras de nos comunicarmos. Podemos utilizar uma linguagem mais formal, que segue as regras da gramática normativa, mas também usamos uma linguagem informal, que é a do nosso dia a dia. Tá? Dessa forma, em nossa fala do dia a dia, por vezes, essa regra não é seguida. Por exemplo, em vários momentos, usamos o pronome esse para as duas situações, tanto para apresentar nova informação, como para retomar termo, ou seja, algo que foi dito antes. Isso acontece porque a língua em uso nem sempre obedece regras impostas pela gramática tradicional. E a língua informal, essa linguagem informal, é a mais espontânea, é a livre, certo? Então vamos lá, vamos exercitar para ver se vocês entenderam de fato a aula sobre pronomes demonstrativos. Vamos lá para a questão 1. Diz assim: leia a tirinha, veja o contexto da situação e preencha os espaços vazios com os pronomes demonstrativos adequados, justificando o uso dos pronomes que você selecionou. Tá? Então a gente tem a tirinha aí. No primeiro quadrinho diz assim: eu já estou pronta, e você? Que roupa vai vestir? No segundo quadrinho nós temos o espaço e camiseta aqui, outro espaço, calça que está aí, embaixo dessa almofada. E aí nós temos o terceiro quadrinho que diz assim: onde estão? O espaço para vocês preencherem, tênis que estavam lá. Então a gente tem essas 3 situações. Nos 2 últimos quadrinhos, nós temos o espaço onde vocês vão preencher junto comigo. Vamos lá então. Resposta: os pronomes que preenchem adequadamente são o esta, o essa e o aqueles, tá? Aí a gente vai prestar atenção bem nos quadrinhos, que diz assim: eu já estou pronta, e você? Que roupa vai vestir? Esta camiseta aqui, essa calça que está aí,
debaixo dessa almofada. E onde estão aqueles tênis que estavam lá? Então a gente tem o esta, pois a camisa está próxima de quem falou. Nós temos o essa, pois a calça está próxima de quem está ouvindo. E aqueles, pois o tênis está longe de quem está falando e de quem está ouvindo também, tá? A gente tem essas três situações. Questão 2. Observe o uso do pronome destacado no texto abaixo. Vamos lá à leitura do texto. As pessoas com acesso ao automóvel se acostumaram a usar a via como propriedade particular, sem respeitar os usuários mais frágeis, como os pedestres. A ideologia do crescimento, baseado no automóvel e na expansão indiscriminada do sistema viário, ainda está viva, comprovada pela decisão da prefeitura de construir um túnel para veículos particulares na cidade. Enquanto esta mentalidade persistir, o projeto de resgate dos direitos dos pedestres terá dificuldade de obter sucesso. Tá? A gente tem esse trecho e a gente vai buscar o quê? Qual informação do texto é retomada pela expressão destacada? Esta mentalidade. Nesse caso, o autor seguiu as regras da gramática normativa de uso dos pronomes demonstrativos? Vamos à resposta. A expressão esta mentalidade se refere ao pensamento dito anteriormente de que os usuários de automóveis são privilegiados no trânsito. Ele não seguiu as regras da gramática, já que usou o pronome para retomar o que já foi dito. De acordo com a regra, o pronome esta deve ser usado para adicionar uma informação nova e não para retomar o que já foi dito. Para seguir as normas gramaticais, teria que usar o pronome essa em vez de esta, tendo em vista que está retomando uma informação já falada antes, tá? Questão 3. Com base no que estudamos hoje, vamos agrupar os pronomes demonstrativos no quadro de forma adequada. Nós temos essa frase, que nós temos esses pronomes: essa, aquela, isso, esse, estas, esta, aquele, aquilo, este, isto, aqueles, estes, esses e aquelas. A gente vai colocar a pessoa, que no caso o primeiro é a primeira pessoa. Nós vamos colocar os pronomes demonstrativos, este, estes, esta, estas e isto, e o que eles indicam. São usados para indicar que os objetos estão próximos de quem fala, para indicar o tempo do momento da fala, para introduzir informação nova nos textos. Segunda pessoa, nós temos os pronomes esse, esses, essa, essas e isso. Eles indicam que os objetos estão próximos de quem está ouvindo, para indicar um tempo próximo do momento da fala, passado ou futuro, para retomar informações ditas no texto. E temos a terceira pessoa, que podem ser usados aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, que indica que os objetos estão distantes de quem fala e de quem ouve, para indicar um momento distante no momento da fala, tá? Essa foi a aula de hoje sobre pronomes demonstrativos. Na próxima a gente estuda pronomes possessivos. Então, para qualquer outra aula, é só acessar a plataforma Eduque e até a próxima.